Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 17, diz a palavra de Deus: Mas, conhecendo ele os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois, dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Até aqui. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Conta a fábula que a dona Coruja foi conversar com a dona Águia. E a coruja chegou para a dona Águia e disse: Dona Águia, eu queria fazer um pedido à senhora. Quando a senhora encontrar alguns filhotes de passarinho no ninho, muito lindinhos, com seus bicos muito bem feitos, a senhora poderia, por favor, não devorá-los? Porque eles são os meus filhotes. A dona Águia, então, prometeu para a dona Coruja que não devoraria os seus filhos. Então, a dona Águia saiu voando, e a dona Coruja foi cuidar da sua vida. Quando a dona Coruja chegou no seu ninho, viu que os seus filhotes haviam sido devorados. Então, desesperada, foi até a dona Águia e disse: Dona Águia, a senhora foi falsa comigo. Dona Águia, a senhora me enganou, porque eu pedi para a senhora, para que a senhora não devorasse os meus filhinhos, e a senhora me prometeu que não faria, mas a senhora devorou os meus filhinhos. E ela disse: Não, eu saí voando e encontrei um ninho, e lá encontrei filhotes feios, filhotes depenados, filhotes sem bico, filhotes de olhos fechados. Então presumi que não eram seus filhos, por isso os devorei. E a coruja aflita disse: Pois eram os meus filhos. A águia então disse: Então não queixa-te de mim, queixa-te de ti mesma, porque pela tua cegueira foi tu quem me enganou. Cegueira. Eu queria falar sobre cegueira, cegueira espiritual. Essa história, essa fábula infantil, parece engraçada, mas ela esconde algumas verdades profundas. E ela nos mostra que a cegueira, a falta de visão, a falta de senso e a incapacidade de enxergar as coisas como elas de fato são, podem nos custar muito caro. Para aquela coruja custou a vida dos seus filhotes. O texto que lemos nos fala sobre um evento em que Jesus, ele cura um homem que era mudo. No texto que lemos diz que esse homem era mudo. Quando você lê Mateus capítulo 12, que narra a mesma história, Mateus acrescenta que aquele homem era cego e mudo. E quando Jesus cura esse homem, a Bíblia Sagrada diz que esse homem começa a falar. Quando Jesus expulsa esse demônio, esse homem começa a falar. Eu percebo que aquele demônio é que fazia aquele homem ficar mudo. E Satanás, ele muitas vezes faz algumas pessoas ficarem mudas, mas outras ele atiça para falarem demais. Há pessoas que são instrumentos de Satanás para falar muito e para falar o que não devem. Quando Jesus cura isso, quando Jesus cura esse homem, quando Jesus realiza isso, quando Jesus realiza esse milagre, a Bíblia diz que as multidões se maravilham
as multidões se admiram com o milagre que Jesus fez. Ora, nós sabemos que existe o mundo espiritual e nós sabemos que, em muitos momentos, o mundo espiritual se manifesta diante de nós. Eu não sei se você já teve experiências com pessoas possessas de espíritos malignos. Talvez você já presenciou. Talvez você, enquanto cristão, já teve a incumbência, talvez, de orar por uma pessoa nessa situação e nessas circunstâncias, para libertá-la do poder opressor do maligno. Ou talvez você nunca viu e quando você vê pela primeira vez, você vai se assustar. Mas certo é que o mundo espiritual está aí diante dos nossos olhos e que ele interfere diretamente na nossa vida. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos que nunca houve uma incidência tão grande de manifestações demoníacas como aconteceu nos dias de Jesus. Algumas hipóteses são levantadas, mas acredito que a mais forte, a mais plausível de todas, é que o inimigo se manifesta de forma mais veemente, mais comum, porque a luz do mundo se manifestou na terra. Porque o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus, se manifestou na terra. Ali estava sendo travado um conflito, e a vida de Jesus marca esse conflito desde o início até o final dela. O conflito entre Deus e o diabo, o conflito entre a luz e as trevas, não se dá apenas quando Jesus começa o seu ministério. Você sabe que quando Jesus, ele nasce, a notícia corre e chega até Herodes. E Herodes intenta em matar Jesus. Herodes intenta em matar aquele menino que ele não conhecia, mas ele ouviu falar que havia nascido o rei dos judeus. E Herodes, apegado ao seu cargo, e eu já falei aqui algumas vezes a realidade sobre Herodes, um homem mau, um homem sanguinário, um homem que tinha sede pelo poder, um homem que tinha apego pelo seu cargo, um homem que foi capaz de matar a sua própria esposa, aquela que ele mais amava. Não era a única, pois ele tinha 9 esposas, mas ele matou aquela que ele mais amava, chamada Mariane, com medo de perder o seu trono. 5 dias antes de morrer, ele mata um dos seus filhos, com medo de perder o seu trono. Quando ele ouve que é nascido o rei dos judeus, então ele decide liquidar a vida do rei dos judeus. Mas ali não é Herodes, e você sabe que o nome Herodes significa dragão de fogo. Você sabe a quem se refere a Bíblia quando chama de dragão? Ali não é Herodes. Herodes é apenas um instrumento, mas aquele que está agindo na vida de Herodes é aquele mesmo que intentou matar Moisés quando Moisés nasceu, pensando que talvez Moisés seria aquele que foi profetizado em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Então a luta de Jesus contra as trevas inicia-se quando Jesus nasce. E por um tempo Jesus precisou fugir do maligno. Com isso nós aprendemos que, assim como diz Eclesiastes capítulo 3, na vida, há tempo para todas as coisas. E há tempo de lutar, mas há tempo de evitar a luta. Há tempo de conflitar, mas há tempo de se resguardar. Há tempo de batalhar, mas há tempo de evitar a batalha. E Jesus evitou por alguns dias, Jesus evitou por alguns anos, mas chegou o dia que a batalha precisava ser travada. E quando Jesus começa o seu ministério, as trevas estremecem, a luz começa a brilhar, os demônios se reviram, porque estão vendo que é chegado o fim deles, que a sua sentença, ou a sentença contra eles está decretada. E você que lê a Bíblia, você já viu em algumas ocasiões, quando Jesus ia libertar um possesso, os demônios diziam: que tens nós contigo, Jesus o Nazareno? Vieste nos atormentar antes do tempo? Eles sabiam quem Jesus era.
Eles sabiam o que Jesus iria fazer. Quando Jesus liberta esse homem começa a falar, e as multidões se enchem da glória de Deus, se maravilham com aquilo que Deus está fazendo, se admiram com aquilo que Deus está fazendo. Mas uma fração daquelas pessoas se indigna. E aqui eu vejo que muitas vezes aquilo que Deus está fazendo, que deveria causar admiração, tem causado revolta, tem causado rejeição. Há coisas que Deus está fazendo hoje, há coisas que nós presenciamos Deus fazer hoje, que deveriam causar admiração, deveriam despertar espíritos para a glória de Deus, deveria ressuscitar mortos espirituais, para contemplar a vida que emana de Deus, mas gera revolta. Gera revolta quando ver Deus abençoar alguém, gera revolta quando ver Deus resgatar alguém. Aquelas pessoas, ou algumas daquelas pessoas, se indignaram. Me recordo daquilo que acontece em Gadara, quando Jesus expulsa daquele jovem uma legião, 6.000 demônios. E quando as pessoas daquela cidade veem aquele jovem que andava pelos sepulcros dentro do cemitério, nu, diz a Bíblia, que se feria em pedras, homem este que não poderia ser amarrado, pois quebrava as cordas, correntes, grilhões não podiam suster, nem manietá-lo. E as multidões, ao verem aquele homem sentado e em perfeito juízo, diz a Bíblia, aquelas multidões olham para Jesus e dizem: vá embora daqui, nós não queremos você aqui. Aquilo que deveria causar admiração, causa rejeição. Aquilo que deveria causar admiração, causa repulsa, causa revolta na vida de algumas pessoas. Será que Deus já tem feito na sua vida algo que precisa ser reconhecido? Algo que notoriamente é motivo para celebrar, mas ao invés disso, aquilo que Deus tem feito tem sido desprezado? Aquilo que Deus tem feito tem tido como algo de pouco valor. Às vezes nós desprezamos aquilo que Deus está fazendo na vida de outros, mas na maioria das vezes nós estamos desprezando aquilo que Deus está fazendo na nossa própria vida. Esses homens que rejeitam, esses homens que se revoltam, são os fariseus, os religiosos, os homens da religião, os homens do livro, se revoltam. E nós paramos para pensar: poxa vida, mas são eles que conhecem as letras, são eles que conhecem a palavra, são eles que pregam a palavra, são eles que ensinam a palavra, são eles que lembram ao povo constantemente das profecias, são eles que pregam: o Messias virá e salvará Israel. São eles, mas demonstram uma cegueira espiritual tremenda. Esses homens são cegos espiritualmente, e a sua cegueira lhe causou danos, e a sua cegueira lhe custou muito caro. Homens cegos, que não conseguem discernir entre o santo e o profano. Nitidamente Jesus está fazendo um milagre, Jesus está libertando pessoas pelo poder de Deus, mas aqueles homens dizem: é pelo poder de Belzebu, é pelo poder de Satanás que ele expulsa demônios. Homens que não sabem a diferença entre o santo e o profano, homens que não sabem a diferença de Deus para Satanás. Eu preciso dizer para você que no nosso meio muitas vezes não tem sido diferente. Muitos do nosso arraial também não sabem diferenciar o que é santo do que é profano.
Quantas pessoas se contaminando com aquilo que é profano, achando que não tem problema, achando que não tem nada, achando que não é nada demais. Quantos nos arraiais evangélicos, trazendo costumes do ocultismo, de seitas, do satanismo, e mesclando com aquilo que é santo, mesclando com aquilo que é sacro, misturando o santo com o profano, cegueira espiritual. A cegueira espiritual custa caro, para esses homens custou muito caro. Eu preciso que você entenda que muitas vezes você tem sido cego, cega espiritualmente também, e você precisa abrir os seus olhos, hoje, aqui e agora. Você precisa começar a enxergar o mais rápido possível, porque cada passo que você dá em cegueira espiritual é um passo mais próximo que você está do abismo. Lembre-se daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 14. O cego que guia outro cego, ambos caem no buraco. O caminho natural daquele que segue em cegueira é cair no barranco, é cair no abismo. Você precisa abrir os seus olhos. Você precisa começar a diferenciar exatamente aquilo que é santo daquilo que é profano, aquilo que condiz com você enquanto discípulo de Cristo e aquilo que não condiz, aquilo que deve fazer parte da sua vida e aquilo que não deve fazer parte da sua vida. Aqueles homens olham para Jesus e dizem: esse homem expulsa Satanás pelo poder de Beelzebu. Beelzebu é uma palavra que vem de Baal-zebub, um deus do Antigo Testamento. E Baal-zebub é o senhor das moscas. Porém, Beelzebu significa o senhor da casa. Eles estão olhando e estão enxergando Beelzebu, o senhor da casa. E nós precisamos parar para pensar sobre isso. Quem é o senhor da sua casa? Eles estão vendo Beelzebu, Baal-zebub, o senhor da casa. Porém, nós estamos vendo Yahvé Kakal, que é o senhor do templo. Satanás pode ser o senhor de muitas casas, mas Yahvé Kakal é o senhor do templo. Vós sois o templo de Deus, vós sois a habitação de Deus. E é exatamente isso que Jesus diz para esses homens. Eles estão atribuindo uma obra notória de Deus a Satanás, porque Satanás é o senhor deles, porque Satanás é o senhor da casa deles, porque Beelzebu é o senhor deles. Pastor, mas eles pregavam no templo, mas Beelzebu era o senhor deles. Pastor, mas eles pregavam a Bíblia, e quantos endemoniados estão aí pregando a Bíblia? E quantos servos e filhos do diabo estão pregando a Bíblia? Lembre-se que Satanás pregou a Bíblia para Jesus. Leia Mateus capítulo 4. Lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que nem mesmo os teus pés sejam feridos nas pedras. Não é falar de Bíblia que constitui um homem como homem de Deus. Aqueles homens tinham Satanás por Deus, tinham Satanás por Senhor. Pastor, eles tinham consciência disso? Não. Não precisa ter consciência disso. Mas há uma coisa que eles faziam consciente: eles rejeitavam Jesus, eles negavam Jesus. Isso eles faziam de forma consciente. E quando lemos João capítulo 3, quando Nicodemos vai até Jesus, Nicodemos deixa isso bem claro para Jesus. E Nicodemos diz: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se por Deus não for enviado. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles são servos de Beelzebu, porque eles sabem quem é Jesus e rejeitam Jesus. Em nome de Jesus, abra os seus olhos. Eu vou perguntar a você mais uma vez: quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor da sua vida?
é o Senhor da casa ou é o Senhor do templo? Deus não habita em casa, Deus habita em templo. E Ele fez de muitos de nós o seu templo, e quer fazer daqueles que ainda não são o seu templo também. Aqueles homens acusam Jesus. Jesus então começa a sua prédica com aqueles homens. Jesus começa a explanar para aqueles homens que o reino não pode ser dividido, porque um reino dividido não subsiste. Então Jesus nos ensina algo muito valioso. O que é que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando qual é a arma que é infalível para a destruição de um reino. Qual é a arma mais eficaz para a destruição de um reino? Jesus está dizendo que a arma mais eficaz para a destruição de um reino é a divisão. Ele diz: um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E isso, ele não se refere apenas ao reino das trevas, porque ele prossegue e diz: e toda casa dividida contra si mesma também será destruída, e cairá casa após casa. Eu posso dizer que no nosso meio não há divisão? Eu posso dizer que no nosso meio não há contendas? Eu posso dizer que no nosso meio não há pluralidade de visões? Não, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que no nosso meio não há conflito de interesses? Não, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que muitas vezes entre nós estamos rachados? Não, eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer uma coisa para você: todo reino dividido não subsiste. Quando nós andamos com a mesma visão, com o mesmo propósito, não há espaço para a ação do diabo. E não havendo espaço para a ação do diabo, não há como rachar-se. Nós queremos a mesma coisa. Mas todas as vezes que a igreja está em crise, pode observar, é porque há conflitos de interesses, há conflitos de opiniões, há conflitos de vontades. Algumas pessoas querem algumas coisas e outras pessoas querem outras. Nós sabemos que dentro da igreja, como em qualquer lugar na sociedade, existe hierarquia. E toda hierarquia precisa ser respeitada. A hierarquia não pode ser quebrada, pois a hierarquia é o tronco central que sustenta toda e qualquer instituição, seja ela religiosa, seja ela social, empresarial, seja ela em qual ramo for. A hierarquia é o tronco que sustenta toda a instituição. Só que quando há divisão, é porque entende-se que alguém tem uma visão melhor do que outro. O que mais acontece é que quando eu tenho uma visão que, na minha opinião, deve se sobrepor à visão dos demais, especialmente a visão daqueles que estão no topo da hierarquia, eu devo confabular, eu devo maquinar, eu devo articular para passar nele a perna, porque a minha visão é correta, porque a minha visão deve ser estabelecida, porque a minha visão deve prevalecer, porque eu estou certo, porque eu estou com a razão. E isso não acontece só com quem quer tomar o poder. E eu não falo isso em causa própria, porque eu tenho muito claro na minha mente que ninguém tira de um lugar quem Deus colocou. Eu não falo isso em causa própria porque eu não tenho nenhum temor de perder a posição onde eu estou, porque eu entendo que Deus coloca e Deus tira. Se um dia Deus quiser que eu perca a posição que eu estou, Ele tirará. Eu tenho muito claro isso, não tenho nenhum temor
em perder a minha posição. Mas eu tenho um temor, sim. O temor é que muitas vezes a divisão, a minha visão no caso, quem pensa dessa forma, está correta, não está alinhada com a visão do pastor. Eu não me vejo mais como integrante dessa visão. E às vezes a intenção não é, como eu disse, passar a perna ou tomar o poder. É seguir a sua própria vida. Mas olha o que o texto diz. O texto diz que casa após si cairá. Não é só a minha casa que pode cair, a sua também. Não é só a minha casa que vai cair, a sua também. Nenhuma divisão constrói nada. Toda divisão destrói. E eu já vi acontecer na minha trajetória casos de divisão no sentido de rebelião. E eu já vi a mão de Deus pesar. E eu já vi o preço ser pago. Então, quando eu falo para você sobre essa cegueira espiritual, misturar o santo com o profano, e não se alinhar, não se adequar, não querer mais fazer parte do reino, eu estou dizendo, a conta vai chegar. E o preço a ser pago é muito caro. Você não vai gostar de pagar, você não vai querer pagar. E todas as vezes que Deus ministra a sua palavra, seja na boca de quem for, é para alertar, é para acordar os seus, é para chamar de volta os que estão longe, e é para prevenir os que estão perto. Talvez o que você está ouvindo aqui hoje não se aplique à sua vida hoje, aqui e agora. Talvez você diga, poxa, mas essa palavra não tem sentido nenhum para mim. Hoje, guarde ela. Guarde ela. Porque hoje ela não serve para você. Se não serve, glória a Deus pela sua vida. Que você se mantenha assim. Mas pode ter certeza que talvez amanhã ela sirva. Pode ter certeza que essa realidade pode chegar na sua vida também, pode chegar na sua casa também. Nenhum reino dividido subsiste. E quem é destruído? Quem é destruído são as pessoas. Porque o reino de Deus, ele prevalece para sempre. Quando Herodes ouviu, é nascido o rei dos judeus, ele disse, o rei dos judeus tem que morrer. Porque o rei dos judeus sou eu. O rei dos judeus não morreu. O rei dos judeus é Deus. O rei desse reino não morre. O rei desse reino é Deus. E os seus dias são desde a eternidade. E ele subsiste para sempre. O seu reino está estabelecido para sempre. Com isso eu estou dizendo para você, quem vai se arrebentar nessa brincadeira não é o reino, é você. Quem vai pagar o preço não é o reino, é você. Quem vai sofrer o prejuízo não é o reino, é você. Então, em nome de Jesus, acorde. Em nome de Jesus, desperte. Em nome de Jesus, abra os seus olhos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Lembre-se que Jesus certa vez disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E nesse texto Jesus deixa claro, Satanás não luta com Satanás. Satanás não milita contra os seus demônios. Pelo contrário, Satanás apoia os seus demônios. O reino de Satanás não está dividido. Então muitas vezes o que está dividido é o nosso reino, é a nossa casa, é a nossa família cristã. O reino de Satanás não se divide, eles são unidos. Satanás não divide o seu reino, Satanás apoia
Ele nos ensina que onde há conveniência, onde há concordância, há unidade, há igualdade. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que quando você está alinhado com a obra de Deus, há em você igualdade, há em você harmonia, há em você concordância, você faz parte disso. Mas quando você está alinhado com aquilo que é indigno, com aquilo que é incorreto, com aquilo que é injusto, nós falamos na quinta-feira passada sobre o que é justiça. E a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. E enquanto eu explicava sobre o que é justiça, eu falava que justiça, ou injustiça, melhor dizendo, é você apoiar aquilo que é errado. É você apoiar aquilo que está errado. É você dar razão a quem não tem. É aquilo que disse Isaías, em Isaías 5:20, a inversão de valores. Ai daqueles que chamam do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que chamam das trevas luz e das luz trevas. Isso é injustiça. Quando você está alinhado com a obra de Deus, com o povo de Deus, com a visão cristã, você faz parte disso. Quando você age com injustiça, igualmente, você está alinhado com isso. Há em você igualdade nisso. E faz-se necessário citar aquilo que diz Romanos capítulo 1, versículo 32. Após trazer uma lista de pecados, Paulo encerra dizendo que há pessoas que praticam e pessoas que apoiam os que praticam essas coisas também. Ambos estão debaixo da mesma condenação. Jesus está dizendo, Satanás não está dividido entre si. Eles estão muito bem alinhados. Eles estão muito bem articulados. Eles sabem o que eles querem. Eles querem destruir a sua vida. Eles querem semear dúvida na sua mente. Eles querem cegar os seus olhos. Eles querem blindar e fechar o seu coração. É isso que eles querem. E eles trabalham arduamente para conseguir isso. Mas, se a palavra de Deus encontra guarida nos seus ouvidos e no seu coração, se a palavra de Deus faz sentido para você, se a palavra de Deus é recebida por você, o reino de Deus avança. E à medida que o reino de Deus avança, as trevas se dissipam. Se a palavra de Deus faz sentido para você e é aplicada na sua vida, Deus vai se tornando o seu Senhor. E à medida que Deus vai se tornando seu Senhor, Satanás vai sendo expulso com todas as suas obras da sua vida. Ele vai perdendo espaço na sua vida. Ou seja, o contrário também é uma realidade. Se Satanás tem acesso muito fácil a você, se você está muito vulnerável às astutas ciladas do inimigo, talvez isso indique que o reino de Deus não está avançando na sua vida, que Deus não está se tornando o seu Senhor. E se Deus não está se tornando o seu Senhor, a luz não brilha na sua vida. E se a luz não brilha na sua vida, aquele que diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida, ele não faz parte da sua vida. Eu quero que você pense nessa noite. O meu objetivo com essa mensagem não é chocar você, não é aterrorizar você, não é emocionar você, é fazer você pensar. O meu objetivo é fazer você pensar. O meu objetivo é fazer você refletir. O meu objetivo é fazer você ponderar. É você analisar. É você fazer uma autoanálise. Deus te chamou para a luz. Deus te chamou para ser Senhor da sua vida. E Deus quer ser Senhor da sua vida. E Deus quer que a luz brilhe na sua vida. Mas é necessário que você permita que isso aconteça.
É necessário que Satanás se dissipe, seja expulso, e todas as suas obras feitas na sua vida se dissiparão junto. Deixe Deus ser Deus na sua vida, deixe Deus ganhar espaço na sua vida, e você verá as obras das trevas se desfazerem. Você verá as obras malignas serem destruídas, serem desfeitas na sua vida. Mas há algo que eu preciso falar para você. Existe uma dificuldade na libertação da possessão demoníaca. E você sabe qual é a dificuldade? A maior dificuldade em libertar uma pessoa que está debaixo do poder opressor do diabo é a falta de vontade dela. Algumas pessoas não querem ser libertas do poder do diabo. Essa é a maior dificuldade. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, o reino de Deus exige vontade, exige decisão. Deus exige do ser humano a vontade de ser liberto. E eu repito o que diz: há muitas pessoas que não querem ser libertas. Por quê, pastor? Que há pessoas que não querem ser libertas? Porque a presença do diabo na vida das pessoas assevera o desejo pelo pecado. A presença do diabo na vida de pessoas aumenta o desejo e a satisfação no pecado. Você sabe que o ser humano tem uma alma corrompida. O ser humano tem uma alma degenerada. O ser humano, ele está morto espiritualmente, e a sua alma, a sua carne, o chama para o pecado. Então, quando ele encontra satisfação no pecado, ele não sente necessidade de sair dali. E quando há uma ação diabólica, demoníaca ali, essa satisfação aumenta. Se essa satisfação aumenta, então não se sente a necessidade nem a vontade de mudar isso, de mudar essa realidade. Hoje há muitas pessoas que estão debaixo do poder do inimigo, porque essas pessoas não querem sair dali. Por isso, a palavra de Deus é ministrada, é pregada, mas não causa efeito na vida de muitas pessoas. E com esse texto, Jesus nos deixa isso muito claro. Jesus mostra para cada um de nós que Satanás guarda muito bem aqueles que estão debaixo do seu poder. Satanás não deixa vulnerável as pessoas que estão debaixo do seu poder. E Satanás cuida de cada detalhe para não permitir que essas pessoas encontrem liberdade, libertação. Para garantir que essas pessoas continuarão debaixo do seu poder, debaixo do seu controle, debaixo do seu domínio. Eu tenho certeza que alguns dos que hoje já são convertidos, lá no começo da caminhada, talvez quando começaram a frequentar a igreja, tinham dificuldades em vir à igreja. Sempre aparecia uma coisa para impedir que essas pessoas viessem à igreja. Eu vou falar por mim. As pessoas me convidavam para vir à igreja, e quem me conhece há muito tempo sabe que eu gostava muito de jogar sinuca. Eu era viciado em sinuca. E eu vinha de casa na intenção de vir para a igreja. Quando eu passava no bar, os meninos estavam jogando, eu dizia, eu vou olhar um pouquinho aqueles jogando, e daqui a pouco eu vou para a igreja. E daqui a pouco eu já estava com o taco na mão, eu já estava jogando. O horário de ir para a igreja ia embora, e eu estava lá jogando. Essa era uma das estratégias do diabo para impedir que eu viesse. Porque ele sabe. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez hoje você encontrou alguns desafios para vir à igreja. Talvez o desânimo, talvez a falta de vontade, talvez algum problema, talvez algum imprevisto, talvez doença. Eu sei lá o que, mas talvez você enfrentou alguma coisa hoje para evitar que você viesse à igreja. E eu preciso que você entenda, isso não é obra do acaso. Isso não foi por acaso. Talvez você tenha encontrado resistência, dificuldade em vir à igreja.
em se manter na presença de Deus. Isso não é obra do acaso. Que em nome de Jesus, Deus se torne o seu Senhor, e que Satanás seja dissipado, que Satanás vá embora da sua vida com todas as suas obras. Mas Ele está cuidando. Ele está cuidando de cada detalhe para manter pessoas debaixo do seu poder. Você precisa abrir os seus olhos e entender essa realidade. Mas enquanto Ele está cuidando de cada detalhe, enquanto Ele está encontrando empecilhos para que você não tenha acesso à palavra de Deus, Deus está agindo. E Deus vai onde Ele está agindo. E Deus não respeita poder, Deus não respeita autoridade, Deus não respeita força, Deus não respeita legião, Deus não respeita nada. Deus chega, mete o pé na porta e mostra quem é que manda. E se Ele chamou você, você aqui está. E se você está aqui hoje, é porque Ele te chamou, é porque Ele trouxe você. É porque os empecilhos que foram ocasionados não foram suficientes para impedir você de chegar aqui. Mas não foi porque você os venceu, foi porque tinha alguém lutando por você. Foi porque tinha alguém trabalhando para que você viesse, para que você tivesse uma palavra ministrada sobre a sua vida, para que você abrisse os seus olhos, para que você enxergasse a realidade. Uma realidade que talvez você não tenha visto por muito tempo, mas hoje Deus está descortinando diante dos seus olhos. Hoje Deus está desvendando diante dos seus olhos. E sabe por que Ele está fazendo isso? A Bíblia Sagrada nos diz, 1 de João, capítulo 3, versículo 8, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Ele vai desfazer cada uma em nome de Jesus. Ele vai quebrar cada uma nessa noite em nome de Jesus. Ele começou a fazer quando Ele trouxe você aqui. E trazer você aqui foi só o primeiro passo. Trazer você aqui foi só o início da obra. A obra está sendo concluída, a obra está sendo completada, porque aquele que começa a boa obra é fiel para completá-la, é fiel para terminá-la. Ele vai terminar a obra que Ele começou na sua vida, em nome de Jesus. Sabe o que é que Jesus nos ensina com esse texto? Jesus diz, olha, um valente não entra na casa de outro valente sem primeiro manietá-lo. O que Jesus está dizendo? Existe dentro da casa o dono da casa, um valente, e esse valente está armado para resistir à invasão. E para que alguém invada essa casa, primeiro ele precisa vencer aquele que lá está. Ele precisa manietar aquele que lá está. Se ele o fizer, então, disse Jesus, ele saqueia a casa. Então, para ele saquear, primeiro ele precisa dominar. Se ele não domina, ele não tem o poder de saquear. Saquear, roubar, tirar aquilo que ali está. Isso nos preocupa. Porque se ele está saqueando, se ele está roubando, se ele está tirando, é porque ele está dominando. Se ele roubou a fé, é porque ele dominou. Se ele roubou a esperança, é porque ele dominou. Se ele roubou a força, é porque ele dominou. Se ele roubou o ânimo, é porque ele dominou. Se ele roubou a coragem, é porque ele dominou. O grande problema é que para que ele saqueie, primeiro ele precisa dominar. Abre os teus olhos. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Com isso, Jesus nos faz também pensar sobre a nossa responsabilidade pessoal. Jesus nos faz pensar que nós precisamos resistir ao diabo. Foi isso que Tiago disse? Obedeçam a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então às vezes nós queremos colocar sempre a coisa nas mãos de Deus. Nós queremos sempre transferir a responsabilidade para Deus. Nós queremos sempre
deixar Deus agir e nós não fazermos nada. Há a nossa responsabilidade pessoal e nós precisamos fazer a nossa parte. Pastor, mas o que é que eu tenho que fazer para que o diabo não tenha acesso à minha vida? O que é que Jesus disse? O valente que está dentro da casa está bem armado. Primeiro precisa ser valente. Lembra que eu falei há algum tempo, alguns minutos atrás, sobre vontade? Primeiro precisa ser valente. A valentia, a coragem, manifesta a vontade, o desejo, a gana de fazer a coisa acontecer, de vencer. Às vezes, o homem, ele enfrenta inimigos infinitamente superiores a ele, pela coragem, pela vontade de vencer, porque sabe da necessidade que há de vencer. Se você está em uma floresta e você se depara com um animal selvagem, e o animal selvagem parte para você, parte contra você, você vai deixar esse animal te matar, te devorar passivamente? Pastor, mas é uma onça tem a capacidade de esmagar o crânio de uma pessoa com uma mordida. A onça é é o felino mais letal, mais eficaz no seu ataque. Como é que eu vou resistir a ele ou a ela? E você vai ficar olhando? Deixar ela te esmagar? Ou você vai esmurrar ela, você vai tentar bater nela, você vai tentar afugentar ela, você vai pegar pedra, você vai pegar madeira, você vai se ater ao que tiver ao seu alcance para resistir. Por quê? Instinto de vida, coragem, vontade de viver, vontade de vencer. E muitas vezes o homem vence. Enquanto Golias está amedrontando todo o exército de Israel, o pequeno Davi de 1,5 metro vai lá e diz: eu vou matar esse gigante. Quem é esse incircunciso que zomba do exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? É preciso ter vontade. Se você não tem vontade, você está fadado ao fracasso. Então, primeira coisa que Jesus diz: aquele que está dentro da casa é valente, ele tem vontade. A segunda coisa, ele está armado. Ou seja, há inimigos que você não pode enfrentar com as suas próprias forças. Há inimigos que, por mais que você lute na mão, no braço, você vai perder. Então você precisa se armar. Quando a Bíblia diz que esse dono da casa é valente, isso mostra que ele tem coragem. E se ele tem coragem, ele tem força. E eu me recordo das palavras de Paulo, quando em Efésios 6,10 ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Talvez a sua força não seja suficiente para vencer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse mesmo Paulo, ainda em Efésios, capítulo 6, versículo 13, ele diz: tomai sobre vós a armadura de Deus. É valente e está armado. As suas armas, as armas que você nem sabe que tem. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. As armas que você deve usar não são armas carnais, são armas espirituais e são poderosas em Deus. Você deve lutar por aquilo que é seu, acima de tudo pela sua própria vida. Não se entregue. Não se entregue. Não deixe ele vencer. Não deixe ele saquear você. Não deixe ele saquear a sua vida. Lembre-se daquilo que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Que você deve guardar o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. É possível que a tua coroa seja tomada, mas qual é a advertência bíblica? Guarda o que tens. Olha o valente. Valente, armado.
e que guarda o que tem. Não se permite ser manietado, não se permite ser dominado, mas luta e vence pela força e pela fé. Você precisa entender que em Cristo, diz a Bíblia, nós somos mais do que vencedores. Isso precisa ser uma realidade na sua vida. Isso precisa ser verdade para você. Mas isso só será verdade para você, só será uma realidade na sua vida quando você fizer de fato de Cristo o general da sua vida, de Cristo o capitão da sua guarda, o general do seu exército. Com isso, Jesus nos ensina que você não deve desprezar, subestimar a força do inimigo, nem a força, nem as suas sutilezas. Ele é forte quando é necessário. Ele fala alto quando é necessário. Ele fala grosso quando é preciso. Ele brada quando tem necessidade. Mas ele sabe agir nas sutilezas. Não subestime. Porque nessa de brincar, nessa de subestimar, alguns têm caído, alguns têm perecido. Use as armas que Deus colocou à sua disposição. Essa semana eu estava assistindo um trecho de um podcast onde um policial, eu acho que ele é soldado, dava uma entrevista e ele falou sobre algo que aconteceu na vida dele, que ele estava em um determinado lugar e alguns homens começaram a desafiá-lo e xingando de alguns palavrões que obviamente eu não vou repetir, mas o desafiavam e diziam: solta a arma e vem na mão, solta a arma e vem para cima. E ele disse consigo mesmo: eu me conheço, eu sei que eu tenho preparo, eu sei que eu treinei karatê, eu treinei jiu-jitsu, eu sei do meu preparo, mas eu não sei do preparo dele. Eu me conheço, mas não conheço ele. A minha arma é a minha segurança, então eu não posso soltar a minha arma. Talvez você conheça a sua estrutura, talvez você pense que conhece a sua estrutura, mas eu posso te garantir, você não conhece a estrutura do seu inimigo. E se você vacilar, ele te derruba. E se você baixar a guarda, e se você soltar as suas armas, você abrir mão das suas armas, ele vai te derrubar. E a queda pode ser fatal. Em nome de Jesus, não subestime a força, não subestime as sutilezas do diabo. Às vezes ele está te destruindo, não gritando, não falando alto, não falando grosso, mas está te destruindo nas sutilezas. Ele está te envolvendo sutilmente, que você nem está percebendo. Não subestime, porque a queda pode ser fatal. Jesus encerra esse texto dizendo: quem não é comigo, é contra mim. Lá em Mateus ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo que esse evento e esse texto servem para revelar alguns inimigos de Cristo. E quem são os inimigos de Cristo que estão sendo revelados, que estão sendo manifestos aqui? O inimigo de Cristo não é o endemoniado. O inimigo de Cristo também não é o demônio que saiu daquele endemoniado. Você percebe que o endemoniado ficou em segundo plano? Simplesmente a Bíblia diz que ele foi liberto e pronto, acabou. A única coisa que a Bíblia diz sobre ele é isso. Porque a narrativa, o texto, a situação tomou um outro rumo. E essa situação e esse texto revelam quem são os inimigos de Cristo. Não é o diabo, nesse texto, não é o endemoniado, mas são os da religião, são os do livro, são os da lei, são os do templo. Será que dentro do templo esse texto também está expondo alguns inimigos de Cristo? Quem não é comigo
é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que é que ele está dizendo? Quem não veste a camisa não está do meu lado. Essa aplicação ela é mais clara do que o sol ao meio-dia. Se você não está dentro de verdade, você está fora. Se você não está com Cristo, você está contra Ele. Se você não se entrega, se você não veste a camisa, você está contra Ele. Esse texto está mostrando alguns inimigos de Cristo. Pastor, eu sou inimigo de Cristo? Não sei, você que sabe. Eu só sei de uma coisa. Houve um tempo que eu também era inimigo de Cristo, mas Ele me transformou em seu amigo. Houve um tempo em que alguns dos meus irmãos eram inimigos de Cristo, mas Deus os transformou em seus amigos. Talvez alguns dos que foram tornados amigos estão querendo se tornar inimigos de novo, mas eu estou dizendo, Ele nos tornou seus amigos. Ele transforma inimigos em amigos. Ele não quer ser teu inimigo, não. Ele nunca se constituiu como teu inimigo. É você que muitas vezes está se constituindo como inimigo dele, mas Ele quer transformar você em seu amigo. Quer você que ainda está lá fora, quer você que já está dentro, Ele quer transformar você em seu amigo. Ele quer ser seu amigo. Lembre-se das palavras que Jesus disse aos seus discípulos: não vos chamarei mais de servos, mas de amigos. Ele te chama de amigo. Esse texto, embora seja um texto que narra algo tão comum no ministério de Jesus, que é a libertação de pessoas possessas, é um dos textos mais sérios da Bíblia Sagrada. E ao ler esse texto, seja em Lucas, seja em Marcos, seja em Mateus, os três evangelistas narram essa história. Você deve ler esse texto, e ao ouvir uma palavra como essa, você deve ouvir cônscio da seriedade daquilo que está envolvido nesse texto. Por que esse texto é um dos textos mais sérios da Bíblia Sagrada? Porque esse texto trata do pecado imperdoável. Jesus diz, especialmente no texto de Mateus capítulo 12, que o homem será perdoado por qualquer pecado e blasfêmia que proferir. Mesmo que ele blasfeme contra o Filho, ele será perdoado. Mas aquele que blasfema contra o Espírito, esse não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Jesus cita um pecado que não pode ser perdoado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse texto narra exatamente isso. Por isso, essa mensagem deve nos alertar, deve acender uma luzinha amarela na nossa mente, no nosso cérebro, entendendo a seriedade do assunto que está sendo tratado aqui. Sabe o que é que Jesus está dizendo para esses homens? Hoje, aqui e agora, diante de mim, vocês estão se condenando. Hoje, aqui e agora, diante de mim, vocês estão assinando a sentença de vocês de condenação ao inferno. Hoje, aqui e agora, diante de mim, vocês estão assinando a sua passagem para o inferno. Hoje, aqui e agora, eu estou dizendo para vocês, com todas as letras, vocês não receberão perdão. Pastor, mas se só existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, então como fica a apostasia? Apostatar, afastar. Como fica a apostasia? E eu pergunto, a apostasia é praticada contra quem? Leia Hebreus capítulo 6, versículo 4. A apostasia é a rejeição à obra redentora do Espírito Santo. Tito 3,5 diz que nós somos salvos, nós somos regenerados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. A apostasia constitui-se em um pecado contra o Espírito Santo. Então, tanto a blasfêmia contra o Espírito Santo como a apostasia são pecados contra o Espírito Santo. E que as obras do diabo comecem a ser desfeitas, e que a luz comece a brilhar na sua vida, e brilhe cada vez mais com maior intensidade, até a sua vida estar totalmente iluminada. Esse é o meu desejo,
E esse é o desejo de Deus para a sua vida. Foi essa palavra que Deus mandou para você.